Olá, comunidade Pro, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Procast, agora para falar Proteste, 49 anos, rumo aos 50. Trouxe aqui uns convidados muito especiais para contar a história dessa empresa, que é Alfredo Mello, está conosco quase o tempo de vida da Proteste, Cláudio Afonso, que chegou na equipe agora há pouco tempo, e Ariane Pina, que é agora a coordenadora da agência Barra Olímpica. Enfim, vamos fazer um bate-papo bastante produtivo, mas eu queria antes dizer que eu estou muito emocionado, sabe, Alfredo, da gente estar aqui juntos fazendo esse podcast, que parece que foi ontem que eu cheguei aqui, encontrei o Alfredo ainda usava bermudas, calças curtas, né? Éramos crianças quando a gente chegou aqui. Éramos meninos, né? Enfim. Mas você que representa hoje a história viva da Proteste, você está com 47 anos. 43 anos de empresa, então viveu muito dessa história. Me conta um pouquinho, você não estava aqui quando a empresa foi fundada, mas você com certeza sabe dessa história. Como é que nasceu a Proteste? A Proteste nasceu em abril de 77, com a atividade predominante de cobrança de cotas condominiais em atraso. E por isso ela se chamava Proteste, Cobrança e Assessoria de Imóveis. E o nome Proteste está ligado a protestar, que era protestar. Você não paga, eu protesto. Então esse foi o nascimento da Proteste. E assim, o nosso saudoso Dr. Moura, né, que foi nosso fundador, ele era advogado e fazia cobrança de cotas condominiais e trabalhava para diversas administradoras no Rio de Janeiro. Então, em dado momento, ele era muito procurado, muito acionado para fazer essas cotas, para fazer cobrança de cotas, e teve a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que trabalhava na administradora, uma grande administradora em Copacabana, que hoje já está extinta, mas que tinha um vasto conhecimento também na área de administração de condomínios. Então, como ele era visionário, né, uma pessoa que tinha expertise no assunto, decidiu fundar a empresa. Entendi, quer dizer, o Moura era um advogado até de uma atuação bastante destacada. Imagino que tenha sido uma decisão difícil de abrir mão da carreira de um advogado brilhante. Ele chegou a trabalhar, se eu não me engano, com o Nilo Batista, no escritório do Nilo Batista, e virar um empresário de renome. Eu acho que, né, Cláudio, essa é uma decisão importante que a gente toma, só mesmo quem gosta de condomínio que entende esse tipo de decisão, né? Mas conta como é que foi nesse início. Quem veio trabalhar conosco, quem ajudou a montar essa estrutura? No início, a sociedade, né, foi composta por Dona Neide, que era gerente geral de uma administradora lá de Copacabana. Existia uma pessoa que fazia o atendimento, que era o seu Antenor, né? Então, e um grupo de pessoas que atuavam já na área de condomínios, que naquele momento não era ainda tão profissionalizado, né? Nós tínhamos pessoas que conheciam um pouco da legislação, mas que ainda não dominavam totalmente o tema, né? A matéria. Isso foi muito importante porque a partir daquele ano, né, de 77, a gente percebeu uma evolução muito grande, né? E a Proteste fez parte disso. A Proteste fez com que as administradoras passassem a ser enxergadas assim como imprescindíveis para o bom desenvolvimento do condomínio. Quer dizer, a Proteste surge num cenário em que a gente enxerga hoje, né? Começou a complexidade da atividade condominial, que, para quem não sabe, né, as pessoas mais jovens, né, até um pouquinho antes de 77, no final da década de 60, o empregado de condomínio ele era equivalente ao empregado doméstico. Sim. Não tinha direitos nenhum. Então, assim, pois é, então é muita história que a gente tem para contar aqui. O nascimento se deu num momento assim de transição, né, da informalidade para o profissionalismo. E sim, eu já acompanhava a trajetória da Proteste, porque eu
estou no mercado imobiliário há muito tempo e percebo que desde a fundação a Proteste tem um compromisso muito grande com processos e com qualidade e com relacionamento de cliente. Me conta um pouquinho como é que é essa relação da Proteste com a base de clientes, principalmente de Copacabana, né? Que quando a gente vai em Copacabana, a gente se sente em casa. É verdade. Ao chegar na Proteste, em 1982, já encontrei a empresa, apesar de ainda pequena, mas com uma estrutura muito bem desenhada. Os setores responsáveis por cada área de atuação já eram definidos e a equipe de atendimento era uma equipe bem maior, porque naquela época, né, a necessidade de contato com a administradora, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, obrigava o síndico a se dirigir até a empresa, né? O síndico se comunicava por telefone ou ia pessoalmente fazer uma consulta ao seu gerente, né, de relacionamento. Então, isso foi muito bem assim destacado, né? Eu novo ainda, né? Eu com 18 anos chegando na empresa e vendo já aquela estrutura montada. De bermuda? De bermudinha ainda. Então, já se percebia uma organização muito grande dentro da empresa e um cuidado tremendo com o relacionamento, tanto que a gente chamava na época de um gerente personalizado. Todos os gerentes eram personalizados para o atendimento de determinados condomínios. E legal, né? Porque a gente ouvindo essa história, nós mais jovens na empresa, percebe esse DNA, quer dizer, você está contando algo que foi lá atrás, que estruturou muito o que a gente vivencia hoje na empresa, né? Isso foi escrito lá atrás. Sendo assim, me corrija se eu estiver errado, né? A gente tinha um colaborador chamado Ney, sim, que era o nosso gerente de departamento pessoal e que convidou você para fazer um bico. É verdade? Foi, E você acabou fazendo esse bico até hoje? Essa história é muito curiosa, porque na verdade eu fui contratado para a implantação dos primeiros sistemas de folha de pagamento da empresa. Então, era um trabalho temporário em que eu ficaria apenas 3 meses, que consistia em preencher planilhas, enviar para o digitador e depois conferir essas planilhas. Naquela época, a Proteste já se destacava como uma das principais administradoras do mercado e houve um crescimento muito grande. A gente teve um crescimento grande de clientes. Ao desenvolver esse trabalho, me sobrava um tempo, eu ajudava o departamento pessoal, que era gerenciado pelo Ney Menezes. Então, ao final desse trabalho, que inicialmente seria temporário, ele me convidou para ser auxiliar do departamento pessoal. Foi ali que começou a minha trajetória e que dura aí 43 anos, né? Houve toda uma evolução a ponto de hoje estar ocupando o cargo de diretor de operações da empresa. Sim, então você entrou como auxiliar de departamento pessoal. Entrou como auxiliar de departamento pessoal, passou por diversos cargos e chegou a diretor de operações. Então, uma bela carreira na empresa, né? Bela história. E sim, bela história e uma viagem no tempo, né? Porque entrou para fazer 3 meses, assim, parece que você entrou na cápsula do tempo. E, assim, muito prazeroso, né? Todo esse período, porque parece que foi ontem. Eu lembro de tudo assim como se fosse ontem. Óbvio, né? Com algumas diferenças do tipo. Muita papelada, né? A gente manuseava uma quantidade enorme de papel. A maioria dos documentos eram datilografados e para aqueles, né, gerentes que atuam nas assembleias, as atas eram manuscritas. A gente pegava o livro de atas e escrevia a ata ali na hora e depois fazia a distribuição, muitas vezes com cópia daquele documento manuscrito. Muito exercício de caligrafia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Impressionante, né? Enfim, nessa época tem alguma história marcante assim que você possa contar do que a gente pode chamar de a velha guarda da Proteste, né? Do passado nosso? Sim, existia, né, um síndico que era construía edifícios, né? Ele estava sempre ali com a gente, era parceiro comercial nosso e tal. E aí uma história que chega a ser curiosa, uma coisa bastante engraçada que aconteceu, que ele queria colocar o nome do edifício Proteste.
Então acho que pouca gente conhece essa história, né? Ele queria colocar o nome Proteste. Então, depois de muitas idas e vindas, nós conversamos, e eu alegando que não podia colocar esse nome, que era o nome da empresa, razão social e tudo. E aí, num belo dia, ele surgiu lá com uma ideia brilhante. Ele queria escrever o nome de trás para frente. Então, ele queria batizar o condomínio de Setorp, que a Proteste de trás para frente. Uma história muito engraçada. E foi o outro, vamos dizer assim, uma sequência de tempo para convencê-lo do contrário. Por fim, ele decidiu ir em homenagem à esposa dele, ele colocou o nome da esposa no edifício. Melhor. Mas ele gostava tanto da Proteste, era tão bem atendido por nós lá, que queria fazer essa homenagem à empresa. Ele queria colocar o nome do edifício como Proteste. É interessante assim, essa sinergia com os clientes, principalmente de Copacabana, né, que é a origem da empresa. Mas me fala assim, como é que saiu essa vocação de condomínio? Porque eu vejo aqui pessoas diferentes nessa mesa, né, que tiveram caminhos diferentes e acabaram batendo no condomínio e ficando. Como é que é essa história? Olha, assim, eu acho que condomínio, né, é uma coisa que, como um vírus, né, ele entra no nosso corpo e depois a gente gosta daquilo, porque eu nunca tinha trabalhado com condomínio, foi inclusive meu primeiro emprego, né? Mas eu tinha tido algumas experiências informais antes que não eram ligadas à administração de condomínios. E ao conhecer aquela matéria, me interessei muito. Na época, a lei vigente era a Lei 4.591, que era uma lei federal e tal, que era chamada Lei de Condomínios, né? Então aquilo tudo me causou uma curiosidade muito grande, me despertou uma vontade de mergulhar naquilo. E depois que a gente faz isso, a gente não volta mais. A relação com o cliente, conheci muitas pessoas incríveis, né? A começar pelo próprio fundador da empresa, que foi o Dr. Moura, e dezenas de clientes que traziam para mim assim, a sensação de que como era importante esse trabalho, quanto a gente precisava trazer para os clientes essa segurança, esse profissionalismo. Então, parece que aquilo me motivou a me aprimorar cada vez mais e com isso a gente foi formando equipes, né? Foram formando outros profissionais com esse espírito e daí essa vamos dizer assim, essa vocação foi uma coisa assim motivada pela curiosidade, principalmente no meu caso pela curiosidade e pela vontade de fazer sempre o melhor a cada dia. E me parece que foi na década de 90 que a Proteste fundou sua corretora de seguros. Sim, sim. E quem é que tocava a corretora? Era a esposa do Dr. Moura, a doutora Sueli Ribeiro. Ela que implantou. Ela que fez a implantação. Sim, e o que a gente fazia naquela época de seguros? Bom, fazíamos a parte de seguro dos prediais, né? O seguro dos condomínios. Em seguida, nós tivemos um outro evento também que foi importante, que foi a abertura da nossa filial Barra, porque até então nós éramos, vamos dizer assim, dominávamos ali o entorno, né, de onde se encontra a empresa até hoje, né, a nossa matriz. Nossa maior parte de clientes se encontrava em Copacabana, mas surgiram outros clientes, principalmente da Zona Oeste, né, da Barra da Tijuca, e entendemos que seria importante ter uma agência. Então foi quando foi fundado em 2001 a agência Barra lá no Shopping Tita América e foi assim um sucesso muito grande também naquela área, porque rapidamente foi crescendo com muita rapidez a carteira de clientes da Barra da Tijuca. Me lembro que na ocasião foi simultâneo o lançamento do programa Smiles. E isso foi um outro ponto, né? Eu acho assim, a Proteste sempre se destacou muito pela transparência em sua prestação de contas e na inovação. Nós sempre tivemos essa característica de inovar. Então, uma grande sacada assim, da empresa foi a parceria com uma empresa aérea em que os proprietários eram premiados com milhas Smiles pelo simples fato de pagar em dia suas cotas condominiais. Isso, além de ser assim
muito atrativo para os síndicos, trazia uma fidelidade muito grande, porque o maior beneficiário desse programa, na verdade, eram os proprietários, que nada estavam fazendo além de cumprirem com suas obrigações, que era o pagamento da cota. E o condomínio se beneficiava da pontualidade e o dinheiro no caixa. Então, você veja aqui... Muito legal. Uma sacada ganha-ganha, né? Um ganha-ganha geral. E outra inovação também, se não me engano, foi o sistema de motocicletas, né? Que era uma coisa que não existia no mercado ainda. Sim. E como a empresa não tinha capilaridade ainda, era só em Copacabana, para quebrar esse problema, foi a primeira empresa do Rio de Janeiro a implementar o sistema de motocicletas, que na época era chamada de... Condoserve, né? Que era o serviço que ia até os condomínios. Daí esse título, Condoserve. Condoserve, e a equipe muito bem treinada, né? Isso era outra qualidade nossa, né? De treinamento dos colaboradores. Isso trazia também a fidelização, porque a mesma pessoa que era muito bem atendido indo à empresa, era também atendido com muita cordialidade, com muita presteza, por aquele colaborador nosso que visitava diariamente o condomínio. Naquela época, devido à necessidade de movimentação de papel, né, para pagar, as contas vai, contas vêm, o nosso colaborador visitava diariamente os condomínios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, que essa era a era do átomo, né? da coisa física, e hoje a gente está na era do bit. Então, assim, vamos agora ver como é que a Proteste galgou essa era do átomo para chegar na era do bit. Em 2007 foi um ano importante para a empresa, que a empresa implanta a governança corporativa, né? Também uma das primeiras empresas do mercado que implantou uma direção profissional e um conselho de administração que norteia a estratégia. Me fala, assim, do ponto de vista da operação, você que era um homem de operação, o que você viu de mudança nessa época? A mudança muito significativa, porque passamos a ter a presidente, né, no caso, a diretoria executiva, que cuidava efetivamente do negócio, com o pessoal da estratégia cuidando o pessoal do conselho cuidando da estratégia da empresa. E a gente percebeu assim um ganho muito grande em relação à produtividade. A gente passou a ter um crescimento em número de clientes, tá? E vamos dizer assim, os processos se tornaram ainda mais, foram mais aperfeiçoados, né? Os processos internos, trazendo um número maior ainda de clientes para a empresa. E traz muita segurança também para o cliente, né? Porque você falou, muitos clientes começaram a procurar, porque quando você olha uma empresa que tem uma governança corporativa, né? Você tem toda uma estrutura, um conselho, né? Que está ali acompanhando, normas a serem seguidas, fiscalizadas, então traz muita segurança para o cliente, né? Numa operação que é tão importante, que é nossa, né? Que trabalha grana para lá e para cá, né? O tempo todo, né? É importante falar que quando a gente funda um conselho de administração e faz uma governança corporativa desse monte, a gente estabelece diversas regras de compliance a qual o executivo se submete, né? Então, assim, não é a vontade de uma pessoa que norteia as decisões da empresa, né? Então, eu acho, Cláudio, que isso traz muita segurança para a empresa e, obviamente, para o cliente dessa empresa, né? Acho que isso deve ter colaborado ao crescimento, né? Colaborado bastante no crescimento, né? Então, aí desbravou primeiro Barra da Tijuca, depois nós aportamos em Niterói, terras de Araribóia, né? E um pouquinho depois fomos para a terra do futebol e do samba, da Tijuca ali, né? Me conta um pouquinho como é que é essa experiência de sair do município do Rio de Janeiro, né? É um mercado diferente, né? Um perfil de cliente diferente, mas que com um trabalho correto que sempre fizemos, né? Com muita seriedade, trazendo muita segurança aos clientes, tivemos sucesso na implantação da agência Niterói, onde nos mantemos até hoje.
Em seguida, indo para a Tijuca, não foi diferente. Já tínhamos aqui em Copacabana alguns condomínios que foram transferidos para o atendimento mais próximo, para facilitar ainda mais, né? Trazer mais comodidade e conforto aos nossos clientes. E, mais uma vez, tivemos vamos dizer assim, uma aceitação muito grande do mercado, né? Dos clientes da área da Zona Norte também. E temos hoje espalhados clientes por todo o Rio de Janeiro, em diversos municípios, né? E o legal é esse contraponto, né? Porque aí tem da história que você conta, a gente começa a imaginar, a entender alguma coisa. Por mais que a gente tenha vanguarda, sempre buscando essa vanguarda tecnológica, falando do BIT aí que o Aldo falou, a Proteste sempre se preocupa em estar muito próxima, né, desse relacionamento. Então, essa capilaridade de agências é para dizer, olha, qualquer coisa eu estou aqui. Eu sei que você não precisa, mas se quiser, o cafezinho está quentinho, eu estou aqui, vamos conversar, se precisar. E isso é muito legal, porque seria o contrário, né? Poxa, se você está investindo tanto em tecnologia, você vai ter uma base na Lua, né? E pronto, não, eu estou aqui do seu lado, então a cada hora a gente está colocando ali mais uma base, mais uma possibilidade. O atendimento presencial sempre foi um diferencial. O diferencial da empresa, a questão do atendimento humanizado. O acolhimento. Mas aí, Cláudio, é interessante, né, porque o que você fala, essa nossa vocação de um atendimento quente, né, presente com os nossos clientes, de repente a gente se vê de frente para um problema como foi a pandemia de 2020, né, que de uma hora para outra a gente ficou impedido de ver nossos clientes. Me fala um pouquinho assim, como é que foi, inclusive um pouquinho depois também, né, nesse meio do caminho chega o Cláudio para compor a equipe. Me fala um pouquinho desse momento. A pandemia nos trouxe o isolamento social, né, e o condomínio não podia parar, o condomínio precisava continuar funcionando. Então nos fizemos presente, organizamos a empresa de forma a trabalhar em home office durante esse período. Ainda assim... Só uma parêntese, desculpa. A Proteste estava pronta? Ela sabia de alguma coisa? Como é que você botou todo mundo em casa de home office? Foi um trabalho de muita superação, de muito... Primeiro, sim, foi um trabalho sim, marcante, né? Assim, todos nós carregamos cicatrizes dessa época até hoje, porque a gente achava que era um negócio que estava acontecendo do outro lado do mundo e de repente estava aqui na nossa casa e tivemos que ir para casa de uma hora para outra, né? E como fazer isso? Porque hoje você falar que em home office já é uma coisa natural, né? Mas como é que você ia falar em home office em 2020? Que todas as pessoas tinham que ter uma máquina em casa, com acesso aos sistemas, a questão de segurança, enfim. Foi um desafio enorme, imenso. Nós ficamos 40 dias em casa? 40 dias. Ficamos 40 dias em casa e depois voltamos no sistema de rodízio. Então foi um grande desafio. E aquilo, Ariane, você que representa aí o futuro da empresa, despertou na gente essa necessidade de trazer reforços, né? Então o Cláudio foi um dos primeiros reforços que veio para a equipe, para somar, porque a gente começou a perceber que a vida não é só isso, né, naquele trabalho. Perdemos alguns colaboradores que simplesmente disseram o seguinte: olha, eu vou parar porque eu quero viver. Né? Então, existe uma insegurança, né? Um medo do que vai acontecer amanhã, né? Sim, do que vai acontecer. Então a gente percebeu uma mudança tanto na base de clientes, né, que ficaram muito tempo sem poder nos visitar, né, e a gente passou a desenvolver novas tecnologias, não para abrir mão desse relacionamento presente e quente com o cliente, mas para propiciar que o relacionamento fosse apenas pelo relacionamento e não pelo serviço, né? Então aí, sim, Cláudio, me fala um pouquinho. Eu sei que recentemente a gente implantou uma ferramenta poderosíssima que é o Prosiga. Me fala o que o Prosiga representou do ponto de vista de começar a abandonar o átomo para começar a trabalhar com o BIT mais. Muito legal.
O Prossiga, nós tivemos um trabalho árduo, né, de um grupo. Eu acho que a grande sacada foi o nosso comitê de implantação, né, a criação desse comitê que trabalhava diuturnamente, buscando a melhor transição do antigo sistema para o atual. E hoje no Prossiga nós temos, e o próprio nome já diz, né, que é o Sistema Integrado de Gestão e Automação. Então a gente está muito preocupado em estar integrado é a administradora com condomínio, com seu cliente, com o condômino, com os fornecedores. Ter gestão, então você tem capacidade de fazer gestão ali, e automação. Então essa questão do BIT, o Prossiga hoje está na palma da mão. Então o nosso cliente hoje na palma da mão ele consegue fazer... atuar com várias funcionalidades, seja reserva de espaço, encomendas, olhar o extrato, e tudo em tempo real. Então, isso é muito legal. E trouxe para os nossos colaboradores o quê? Essa automação que nós ganhamos, nós falamos o seguinte: o que eu vou fazer com esse tempo agora que eu ganhei? Eu vou potencializar o nosso relacionamento. E o cliente percebe isso. Então a gente tem percebido essa melhora e cada vez mais o cliente está mais bem informado com a nossa bandeira de transparência, né, que sempre foi uma bandeira nossa, e muito próximo. Então essa junção do Prossiga, o Prossiga trouxe, e está só no início. Eu acho que é uma caminhada que a gente tem pela frente e os clientes podem esperar que vamos trazer grandes novidades ainda nesse ano, aí, nesse rumo aos 50. Imagino que, Alfredo, muita coisa que a gente fazia nas motocicletas, que foi uma inovação da Proteste, hoje a gente está fazendo muito menos por causa do sistema que você tem. Sim, a solicitação de pagamentos e outras vem via e-mail, né? Através do e-mail o síndico manda suas faturas a pagar, manda solicitações para efetuar rateio e tantas outras informações que, ao recebermos esse dado, né, esse arquivo, transformamos imediatamente em serviços devolvendo ao cliente. E essa função do quanto a pagar deve ter melhorado muito, né? Com certeza. Eu ouvi falar que a gente tem uma coisa chamada caixa de pagamentos que faz todo o processamento automático. Automatizado. Fala um pouquinho aí. Ariane, que é debutante aqui na Proteste, está na Proteste há 3 anos. Vai fazer 3 anos em abril. Vai fazer 3 anos. E hoje você é? Coordenadora da Agência Barrolito. Agência Barrolito. Então fala um pouquinho para mim, Ariane. Primeiro, como é que é esse processo de automação que você acompanhou? Você já chegou acompanhando essa mudança, né? Assim, eu cheguei ainda antes, mas com a Proteste já trabalhando para melhorar o que ela já tinha, né? Trazer uma ferramenta que trouxesse mais autonomia, facilidade e aliasse tudo isso à tecnologia. Então, o que a gente percebe muito com o Prossiga depois da implantação? Além das facilidades que ele dá para nós, para que a gente consiga controlar as coisas de forma muito mais eficiente, a autonomia que ela também dá para o síndico, porque antes tinha toda aquela questão dele me ligar para perguntar as coisas, você pode me encaminhar um comprovante de pagamento, você pode ver para mim se já está lançado isso. Agora ele tem acesso à mesma informação que eu tenho, ao mesmo tempo. Então para ele também trouxe um pouco mais de autonomia, que ele apesar dele ainda precisar de nós, ele tem autonomia para algumas coisas que ele consegue controlar. Então, o sistema ele traz muito dessas facilidades, entendeu? Para nós, para que nós façamos o controle e a gestão das coisas, para que ele faça. O contas a pagar é isso, a caixa automática de pagamento, ele vai encaminhar o documento. Antes ele às vezes precisava do tempo que o maloteiro passava para buscar os documentos, trazer para nós, para que a gente fizesse o processo de escanear. Agora a gente tem toda a facilidade, ele manda por e-mail e a gente encaminha por e-mail para a caixa automática e a gente consegue o retorno para ter o controle de que aquele pagamento foi recebido e que está tudo certo. Importante destacar também nesse processo, Aldo, é que ao receber uma nota para pagamento, o próprio sistema faz a verificação do enquadramento tributário desse fornecedor junto à Receita Federal. Então você escaneia o pagamento e depois manda para o contas a pagar? Não, já chega automaticamente a informação através de um e-mail. Essa caixa de pagamento é uma caixa de e-mails onde recebemos... O sistema faz o escaneamento automático e depois faz esse processo de checagem. Faz a leitura do arquivo, que normalmente é um PDF, ele faz a leitura desse arquivo, faz a verificação automática pelo CNPJ do fornecedor junto à Receita Federal
nos traz o enquadramento tributário e os impostos que incidem sobre essa nota. Exato. Tudo isso de forma automática. A gente pode falar que isso ajuda a fazer uma blindagem fiscal no condomínio? Sem dúvida, isso traz uma segurança, né, muito grande aos condomínios, porque ao perceber, né, ao sistema detectar qualquer tipo de ausência de encargo inerente àquela verificação do enquadramento tributário dele, o pagamento não é realizado, o pagamento é travado para que seja retificada a nota fiscal pelo fornecedor. Nossa, é bacana isso, né? E imagina... isso não parece, né, Aldo? Porque quem está do outro lado não está percebendo o quanto houve de investimento, o quanto há de conhecimento, de tecnologia, de tudo que está sendo utilizado ali num processo que na cabeça de qualquer um, mandou é só pagar. E não é só pagar. Tem N situações, às vezes, que nós, administradores, temos que entrar em contato com o fornecedor. Às vezes nem pode pagar, né? Não, às vezes nem pode pagar. E a nossa preocupação permanente, né, com a segurança do nosso cliente, que é o condomínio, que tem o CPF do síndico vinculado a essa responsabilidade. Então, nós nunca efetuaremos nenhuma operação sem que ela esteja perfeitamente enquadrada na legislação fiscal e tributária. Então, é possível afirmar que o Prosiga é um novo marco na história da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Divisor de águas. Divisor de águas. E fala aí, então, já que isso é um divisor de águas, o que essa divisão propiciou para você, que hoje é gerente geral da empresa? Olha, Aldo, primeiro, essa questão da gente ter uma visão mais holística de todo o nosso negócio, né, de toda a nossa carteira. Então, e o que a Ariane colocou bem, ter a informação em tempo real. Então, às vezes, quando nós vamos aos clientes, né, que nós visitamos os clientes, estamos do lado do cliente, e eu falava, olha, você vai me ligar para perguntar qual é o seu saldo. Pasmo, eu vou ter a mesma informação que você tem aqui, porque eu estou acessando igual a você. Então, isso muda muito. E essa possibilidade de nós estarmos desenvolvendo em cima desta plataforma, a cada momento, uma nova tecnologia, isso é um diferencial muito grande e é muito motivador, porque a cada tempo a gente identifica uma situação que fala assim, tá aí, podemos melhorar isso aqui. Aí nós vamos para o comitê, reunimos e implementamos, e sai uma melhoria, e sai outra melhoria e outra melhoria. Então, isso não tem fim mais. Isso é muito gratificante e a cada momento a gente percebe que estamos distanciando aí do padrão, saindo dessa camada tradicional para um diferencial de mercado, mais ainda. Né? Um outro ponto muito importante, né, é a imediata e efetiva comprovação do pagamento. Nós temos dispositivos no sistema que nos permitem comprovar no ato do pagamento vamos dizer assim, a efetiva quitação daquela nota, não só para o síndico, mas como para o fornecedor. E tudo isso também pode ser parametrizado para ser feito de forma automática. E uma grande dor, qual é a grande dor hoje, né, do condomínio? Uma das dores é caixa, é orçado versus realizado. Né? E hoje a gente, com uma plataforma que você automaticamente acompanha o orçamento do seu condomínio, te dando sinais, se estourou, se não estourou, isso de uma forma dinâmica, de acesso do síndico, isso é um diferencial absurdo, ajuda muito na gestão do condomínio. Então, maravilha. Então a gente percebeu que a gente saiu da pandemia com as cicatrizes que tínhamos que sair, mas com muita energia para fazer coisas novas, né, Alfredo? Então fizemos o Prosiga e também tivemos uma inspiração em cima da pandemia, que foi a React Pro. Né? O React Pro, que a gente fez diversas assembleias durante o período de pandemia, usando o Zoom, usando o WhatsApp, usando o Google Meets, e finalmente a gente chegou à conclusão de que não tinha nada no mercado no tamanho da necessidade dos condomínios e desenvolvemos o React Pro. Ariane, você já usou essa ferramenta? Me fala um pouquinho dessa ferramenta de assembleias virtuais que me parece só a Proteste tem. Exatamente. O React Pro é uma plataforma exclusiva da Proteste, tá? Ela
veio com essa pegada da pandemia, né, de as pessoas não poderem estar presentes, estar juntas, e trouxe essa facilidade, uniu a necessidade do que se precisava com o avanço tecnológico e como isso poderia auxiliar o condomínio. Então, eu já utilizei a plataforma, é uma plataforma assim, excepcional. Você consegue configurar ela de acordo com o que você precisa, com a necessidade. Se você precisa de um quórum específico, ela vai contabilizar a votação na hora. Você consegue cadastrar as votações na hora também. Se existe uma votação específica para um bloco, né, que às vezes são condomínios que são vários blocos, você consegue parametrizar para que seja daquela forma. Então, ela vem com essa facilidade de você estar em qualquer lugar do mundo, que a gente pode colocar assim, qualquer lugar que tenha internet, né? Pode até ser da estação internacional. Basta ter internet. Então, você consegue fazer de qualquer lugar, ela propicia essa facilidade de você conseguir. Muitas vezes a gente não consegue, tem muitos condomínios que tem muito inquilino, então às vezes não consegue atingir um determinado quórum. A ferramenta ela já consegue facilitar isso. Qualquer pessoa, proprietário de qualquer lugar, o proprietário não mora aqui, não tem problema. Alfredo, eu fico curioso, como é que uma empresa com 49 anos de atuação, que assim, que a gente podia fazer, então, 49 anos, já uma empresa de uma outra geração, está ultrapassada, como é que uma empresa de 49 anos consegue desenvolver uma plataforma exclusiva com tanta tecnologia embarcada, comandada pelos coroas? Eu acho assim, apesar de coroas, né, estamos sempre atentos às necessidades do cliente e muitas vezes até a necessidade de se adaptar aos novos tempos, né? Você vê que a pandemia, que nos deixou essas cicatrizes, ela também determinou que nós acelerássemos decisões em busca dessas soluções, né? E que também sempre foi uma das características da nossa empresa, buscar soluções inteligentes para a administração de condomínios. Então, esse trabalho desenvolvido na React Pro, vamos dizer assim, nos coloca na frente, né? Na vanguarda mais uma vez, porque apesar de além de todas as facilidades que a Ariane nos relatou aqui, a gente consegue ainda ter isso tudo apurado pelo sistema, que se transforma em relatórios e todo esse material encapsulado num produto só. Que se você olhar hoje o que a gente tem no mercado, são plataformas diferentes para atender uma única necessidade, que é a Assembleia Virtual. Você não consegue, né, em outra plataforma que não seja a React Pro, fazer uma Assembleia Virtual e ter tudo isso reunido em um só produto. Encapsulado tudo no mesmo envelope, né? É verdade. É a filmagem, os resultados das votações, os chats, a ata de assembleia. Que maravilha. Tudo isso. Que maravilha. Você já chegou a usar essa ferramenta, Cláudio? Muito. Posso falar a verdade? Posso, né? Porque eu participei desse projeto com muito orgulho também, né? E você falou, né? É exclusiva e única. Nós não temos uma plataforma. E a grande vantagem da React Pro é que ela foi desenvolvida por especialistas. Quer dizer, pessoas que, além de idealizarem, são pessoas que vivem, que transpiram o mercado condominial. Então, não foi desenvolvida por alguém que imaginou, vou pegar uma oportunidade, tem aquele segmento. Não, está aqui dentro. Então, esse envelope, né, que a gente chama de envelope, gentilmente, tem tudo lá dentro, né? E você não tem que contratar uma plataforma para poder ter o vídeo, outra para controlar a votação, outra para botar a ata, outra para poder ver. Ainda tem chat, então você está conversando ali no chat, a gente tem um relatório só das conversas que ficaram no chat. Isso tudo dentro desse envelope, onde você abarca todas as informações da Assembleia e fica lá disponível para você. Muito intuitiva, muito fácil, e não é um aplicativo. Então aquela coisa de, é mais um aplicativo, não. É responsivo, você acessa no site, acessa no celular. Muito legal. Que maravilha, mas assim, aí voltando à questão de relacionamento e de tecnologia, né? Porque ter tecnologia não quer dizer que você vai abrir mão, muito pelo contrário, não deve abrir mão do relacionamento. Ariane, eu ouvi falar que a empresa tem um sistema chamado sistema de radar, que a ideia do radar
medir a proximidade do gerente com o seu cliente. Me fala um pouquinho da importância dessa ferramenta no seu dia a dia para gerenciar o teu relacionamento com o teu cliente. Então, o Radar, eu conheci quando ele teve uma outra versão, né? Antes, assim que eu entrei na Proteste, a gente utilizou essa versão e agora ela vem melhorada, né? É uma ferramenta... Turbinada. Com certeza, turbinada. No meu caso, para gestão, não só a gestão da carteira que eu atendo, né? Porque eu também estou no operacional do dia a dia, eu consigo fazer a gestão da carteira da agência toda, que é atendida por outro gerente, né? E aqui é atendida por mim. Lá a gente consegue ver se o contato tem sido feito constante, porque a gente trouxe aí sistema e ferramentas que conseguem trazer facilidade para o dia a dia, tudo em tempo real, informações, mas a gente tem que manter a parte humanizada e relacional, que esse é o meu diferencial para o cliente, né? Uma plataforma, sistema, as outras vão ter, não como a nossa. Mas além disso, eu tenho que agregar na parte do relacional. Então, o Radar, ele me propicia monitorar aquilo ali. Preciso falar com o meu síndico. Faz alguns dias que eu não falo com o meu síndico. Registro lá que o meu síndico me procurou, que eu procurei meu síndico, para eu estar sempre medindo a temperatura do relacionamento. Se ele está satisfeito, o que eu posso melhorar, o que ele pode me trazer de feedback, além de outros controles que a ferramenta me propicia. Então, o Radar, para mim, é... Maravilha. E indispensável. É outra ferramenta exclusiva da Proteste. Você não vê em lugar nenhum, né? Assim, eu tenho muito orgulho de mostrar para colegas meus que falam assim, nossa, que ferramenta espetacular. É a ferramenta Lembre-se de Mim, né? Isso aí. Ela ajuda não só nisso, porque as ferramentas que a gente tem que facilitam o nosso operacional nos dão mais tempo para buscar o relacional com o cliente, para eu estar mais presente ali naquele condomínio, estar mais presente com o corpo diretivo, estar mais presente no condomínio mesmo. Com essas ferramentas eu consigo, né, flexibilizar um pouco mais o tempo e conseguir, além de tudo, fazer o controle do que eu preciso controlar, da minha parte de gestão e da parte relacional, que eu também preciso ter. Que é o diferencial da gente mesmo, é humanizar mesmo. Maravilha. Agora, assim, tecnologia não é só computador, né? A gente sabe disso, né? Sei que a Proteste tem uma academia chamada Protalento, que ficou em hibernação durante esse período de pandemia e sofreu recentemente uma reformulação e o relançamento está sendo feito esse ano, que é a Protalento. O Alfredo é conselheiro da Protalento. Me fala um pouquinho sobre quais são os objetivos da Protalento, a quem ela vai servir. A Universidade Corporativa Protalento, né, visa inicialmente preparar os síndicos, né? Eu acho que sim, a formação de síndicos, porque a gente encontra no mercado, né, como já tratamos aqui, né, em outras situações, síndicos que não estão qualificados, não foram preparados, não conhecem a matéria, condomínio, acabam assumindo muitas vezes, achando que simplesmente ocupar uma posição dentro do condomínio, quando na verdade sobre essa figura recai uma série de responsabilidades que para isso ele precisa ter conhecimento da legislação, ter conhecimento das boas práticas. Então tudo isso se pretende levar ao síndico, né? Fazer com que ele seja, vamos dizer assim, capacitado e tenha uma alta performance na sindicatura dele. Virar um síndico de alta performance. Sim. Né? Assim, então, ajudar tanto o síndico orgânico como essa comunidade nova que apareceu de síndicos profissionais, trazer para eles mais capacitação para que ele tenha sucesso na administração dele. Sim. Cláudia e Ariane, vocês são, se eu não me engano, instrutores, professores da Protalento. Me fala um pouquinho da experiência de vocês, quais são as matérias que vocês ministram? Olha, muito orgulho, né? Porque eu estou com 2 matérias que já estão gravadas, já estão prontas, em breve vai estar disponível para todos, então fique atento que você vai poder curtir. Tem um módulo Assembleia
e o módulo Finanças Condominiais. E o que é o mais interessante, né? A vida condominial ela é muito dinâmica, né? Então, o condomínio é um organismo vivo, né? Então, e necessariamente quem está à frente do condomínio não precisa ter, ou às vezes não detém os conhecimentos desses temas, dessas várias matérias. E ali a gente está procurando abarcar num único lugar. Você vai poder entrar na ProTalento, entrar dentro do nosso portal, escolher a matéria, fazer um curso e aí no final você recebe um diploma ainda por cima. Então e está muito legal, está muito moderno, muito intuitivo. As aulas estão muito bem estruturadas e gravadas, realmente. E a Ariane? Eu também sou professora apresentadora de um módulo, que é a Introdução ao Condomínio, né? A gente também já gravou o conteúdo, está muito bacana, muito completo. E para mim é muito gratificante estar participando desse projeto. Foi uma oportunidade muito grande para mim de reconhecimento profissional e principalmente de amadurecimento, né? Porque eu tô na empresa, vai fazer 3 anos, como eu falei, então para mim foi assim uma honra perceber que eu também estou sendo notada, que eu estou sendo que existe todo um investimento da empresa, sabe? Uma oportunidade de você estar cada vez melhorando na sua área. Foi como eu falei, é questão de amadurecimento para mim, reflete muito amadurecimento para mim, isso. E não só isso, eu penso que você tá capacitando um síndico me ajuda no dia a dia também. Sim. Legal. Principalmente porque, poxa, eu tô ali na operação. É muito mais fácil um síndico que tenha conhecimento, mesmo que seja básico. Já é mais fácil de eu trabalhar. Imagina ele ter a oportunidade de poder aprender como que funciona mesmo essa questão do condomínio, porque tem muitos que não sabem o que é o condomínio, o que não pode. Acabei de vir morar num condomínio, não sei que tem regras, como que funciona. Às vezes a gente vai falar sobre questão de prestação de serviço, impostos, departamento pessoal. Então, assim, tudo isso é muito importante. Acaba que me ajuda no operacional do dia a dia, né? Faz toda a diferença na gestão condominial. Assim, que em suma, desculpe te interromper, eu entendo que em suma é nosso papel prover o síndico das condições necessárias para que ele desenvolva um trabalho de alta performance, e a ProTalento tem essa vocação. E me parece que a gente também está aplicando a estrutura da ProTalento para treinar os nossos próprios talentos, o que, além de inovador, é uma iniciativa que está ao dispor do nosso cliente, né? Quer dizer, está trazendo benefícios para o nosso cliente. Gente, infelizmente a gente está com um tempo muito curto. Eu só queria pedir para vocês que rapidamente dessem uma mensagem de que o que vocês imaginam que vai acontecer nos próximos 10 anos com a Proteste, aonde vocês esperam estar e assim, o que nós vamos realizar juntos? Creio que daqui a 10 anos estaremos ainda melhores do que hoje, né? Cada vez mais buscando atender nosso cliente com o que há de melhor em termos de tecnologia, de assessoramento e sempre preservando a nossa essência, que é o relacionamento humanizado. Eu vejo assim, porque se nós seguirmos com essa vanguarda, Aldo, de tecnologia, de investimento e tudo mais, e sempre com essa pegada que a gente quer muito privilegiar a questão do humano, né, do touch ali, de estar junto, a gente tem um local que é muito lindo, quem não conhece vai conhecer, que é a Casa do Síndico, que é muito aconchegante, né? Eu acho que nós vamos ter o estádio do síndico, porque aí se tudo funcionar tecnologicamente, vamos para o estádio do síndico, todo mundo senta lá, a gente fica batendo papo, tomando café. Eu acho que esse é o futuro, tá? Eu estou pensando nisso aí. Estou torcendo por isso. Eu vejo que uma pegada aí de daqui a 10 anos, se a gente já está bem estruturado como a gente está, com ferramentas exclusivas, eu imagino que daqui a 10 anos eu consigo nem mensurar o crescimento que a Proteste vai ter, mais do que a gente já tem uma solidez assim. Vai pro estádio. Acho que vai ficar difícil. Total liderança do mercado. Vai ficar difícil para a concorrência, vai ficar mais difícil. Sim, bom, eu eu vou estar nesse barco com vocês, vou estar navegando. Não sei em qual timão, mas assim, nós vamos estar juntos nessa travessia de sucesso. Queria agradecer aqui a todos vocês,
a presença do Alfredo, nosso diretor de operações, do Cláudio, nosso gerente geral, e da Ariane, nossa coordenadora da agência Barra, que com certeza vai ter um futuro muito brilhante aqui na empresa. Espero. Então, felizmente, chegou ao fim mais um episódio do Procast. Proteste, 49 anos, rumo aos 50. Vejo você no próximo. Um abraço. Gostou do papo? Então, clica no like e compartilha essa informação com alguém que esteja precisando. Não deixa de se inscrever no canal e siga a gente nas nossas redes sociais.